Bom dia, esse trabalho foi feito pela Júlia de Paula, do segundo Química B. O protagonista do vídeo, evidentemente, é o urso pardo, esse cara marrom aí. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ele. Essa é sua classificação biológica. Seu reino é Animalia, seu filho é Chordata, sua classe, Mamália, ordem carnívora, família Ursidae, gênero Ursus e espécie Ursus arctos. Vamos falar sobre cada um mais detalhadamente. O reino Animalia é aquele que engloba os organismos multicelulares, eucariontes e heterotróficos, seres que não produzem seu próprio alimento. São o que conhecemos como animais. Filho Chordata inclui organismos que apresentam, em pelo menos uma fase da sua vida, notocorda, cordão nervoso dorsal oco, fendas faringianas e cauda possanal. São representados por alguns invertebrados aquáticos e todos os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os mamíferos são animais vertebrados do filho Chordata, conhecidos, principalmente, por apresentarem pelos e glândulas mamárias, a presença de diafragma. E dentes diferenciados também são características típicas dos mamíferos. Mamíferos são classificados em 3 grupos: monotremados, marsupiais e eutérios. Ornitorrincos e equidnas são exemplos de monotremados. Gambás e cangurus são exemplos de marsupiais. Ser humano, cachorro e cavalo são exemplos de eutérios. Os carnívoros constituem uma ordem de animais mamíferos placentários, encontrados em quase todo o mundo. Suas características comuns são a presença de pés com 4 ou 5 dedos, apresentando garras, machos com báculo e dentes adaptados para cortar, com presença de caninos fortes, cônicos e pontiagudos. Na lista de animais carnívoros, os felinos são mais conhecidos. Podemos destacar os leões, os tigers, os leopardos, os gatos, a jaguatirica, o lynx, a onça, o piuma e a pantera. Alguns carnívoros, como os gatos e os pinípedes, dependem inteiramente da carne para sua nutrição. Outros, como os guaxinins e os ursos, dependendo do habitat local, são mais onívoros. Um pouco sobre o urso pardo. É um dos maiores carnívoros terrestres da atualidade, rivalizado em tamanho corporal apenas com seu parente próximo, o urso polar, que é muito menos variável em tamanho e maior devido a isso. Sua espécie pode medir por volta de 3 metros e pesar entre 90 a 800 quilogramas. Sua alimentação varia de acordo com a região de seu habitat, pode se alimentar de raiz e salmão, mamíferos de pequeno e médio porte, entre outros. A idade de sua maturidade sexual varia de acordo com a região. A fêmea geralmente produz ninhadas, com até 3 filhotes por gestação. Essa espécie urso pardo está classificada, segundo a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, como um pouco preocupante. O urso pardo apresenta grande distribuição, habitando desde regiões do Ártico a regiões de florestas tropicais temperadas. É o urso de mais ampla distribuição geográfica. Dentre todos os membros vivos de sua família, o urso pardo habita em partes da Rússia, Ásia Central, China, Canadá, Estados Unidos, principalmente o Alasca, Escandinávia e região dos Cárpatos, especialmente a Romênia, Anatólia e Cáucaso. Vamos falar agora sobre sua anatomia. As garras de um urso são afiadas e variam em tamanho, muitas vezes usando essas garras para capturar presas ou escalar árvores. O pelo é longo e espesso e a cor varia entre branco, dourado e castanho escuro. O nariz dos ursos pode ser pequeno, mas é muito poderoso. Eles podem cheirar a milhas de distância. Normalmente andam com 4 pernas por causa do seu tamanho. No entanto, todos os ursos podem ficar de pé e andar a um ritmo muito mais lento nas patas traseiras. Levantar-se é um sinal de agressão para um urso e, portanto, você deve ser muito cauteloso quando você vê um urso nessa posição. Normalmente, só tentam intimidar os perigos que enfrentam. Os ursos têm olhos e ouvidos pequenos, mas têm uma visão semelhante à dos humanos. Seus narizes são projetados para coletar odores de longe também. O sistema digestivo da anatomia de um urso é projetado para ser capaz de digerir uma variedade de diferentes tipos de alimentos. Ao comerem plantas e animais, conseguem obter o equilíbrio certo dos nutrientes de que necessitam. O problema é que apenas parte do que eles comem será realmente digerido pelo corpo, e é por isso que estes animais têm de comer continuamente grandes quantidades de alimentos, a fim de armazenar gordura e permanecer saudável. Todos os ursos andam sobre as plantas dos pés e não sobre os dedos dos pés. Esta é uma característica da sua anatomia que os distingue de todos os outros carnívoros. À medida que caminham, o seu peso corporal é continuamente deslocado para trás, razão pela qual mesmo as espécies grandes podem muitas vezes correr a uma velocidade de aproximadamente 35 milhas por hora durante curtos períodos de tempo. Algumas fotos de parte de sua anatomia foram apresentadas no slide. Nas 2 imagens superiores, vemos alguns dos ossos do urso pardo. Nas do meio temos o cérebro do animal e o tamanho de sua pata, relacionada a uma mão humana. Por último, temos a imagem de alguns de seus dentes. Sobre a reprodução do urso pardo, atingem sua maturidade sexual aos 6 anos de idade, aproximadamente, e podem ter filhotes até os 30, ou seja, até o fim de suas vidas. A gestação dura entre 6 e 9 meses, dando origem a 2 filhotes, geralmente, sendo amamentados durante os 6 primeiros meses de suas vidas. Machos e fêmeas são solitários, geralmente se encontram apenas para reproduzirem. O macho se aproxima ao acompanhar o estro da fêmea, e se acasalam quando ela está receptiva. Ambos praticam o acasalamento múltiplo. Elas dão à luz de 1 a 4 filhotes, geralmente 2 a cada ano, ou em intervalos de até 4 anos. O urso pardo vive de 25 a 30 anos. Máximo conhecido, em estado selvagem, é de 34 anos e em cativeiro é de 47 anos. Medem de 1,70 metro a 2,50 metros de altura, e cerca de 3 metros em pé. Eles se comunicam entre si por meio de vocalizações, posturas corporais e odores.
O ciclo de vida dos ursos inclui o acasalamento, a gestação e o cuidado com os filhotes, que dependem da mãe para sobreviver nos primeiros meses de vida. Com a primavera, os grandes machos grandes têm um objetivo: acasalar com o maior número possível de ursos e deixar descendentes extensos. Os casais passam vários dias em jogos de namoro. Estes ursos acasalam de maio a julho e passam 1 ou 2 semanas juntos, mas depois das copulações, cada um sai em busca de novos pretendentes. O acasalamento ocorre frequentemente durante esse período de tempo, aumentando as chances de concepção. As fêmeas estão prontas para acasalar aos 5 ou 7 anos de idade. Os machos costumam amadurecer aos 8 anos ou mais devido à competição que tem com outros machos antes de poderem acasalar. O urso pardo é onívoro, mas sua alimentação é majoritariamente composta de plantas, raízes, frutas, gramas e ervas. Quando decidem comer carne, eles optam por caçar peixes, principalmente o salmão, roedores e animais como alce, caribu e veado. Eles também podem se alimentar de animais domésticos, gado e ovelhas. Eles têm os cérebros maiores e mais complexos em comparação com outros mamíferos terrestres do seu tamanho e dependem desse tamanho de cérebro para vários comportamentos. Os ursos pardos, por exemplo, podem se lembrar de bons locais para achar alimentos mesmo depois de 10 anos. Apresentam uma cabeça grande com um focinho longo e mandíbulas fortes, orelhas arredondadas e pouco marcadas, olhos pequenos e a cauda curta. Diferentemente dos outros carnívoros, o urso pardo apresenta uma visão colorida, que o auxilia na identificação dos alimentos. O que fazer para sobreviver? Se encontrar um urso, deve retirar-se calmamente e sem gestos agressivos, falando calmamente, sem bloquear possíveis caminhos de fuga para o animal, mostrando que não é uma ameaça. Se o animal se levantar, está apenas a tentar identificar-nos, pelo que não é uma atitude agressiva. Se for uma fêmea com crias, não se coloque entre ambos. Se um urso pardo te pegar, fique em posição fetal protegendo estômago e pescoço. Finja que está morto. Se ele continuar o ataque por mais tempo, revide com força e boa sorte. Se o urso for preto, pule o fingimento, use todos os golpes que aprendeu jogando Street Fighter e, novamente, boa sorte. Os ursos pardos passam muitos meses em hibernação, mas seus músculos não sofrem com a falta de movimento. Um urso pardo conhece apenas 3 temporadas durante o ano. Seu tempo de atividade começa entre março e maio. Por volta de setembro, ele passa a comer grandes quantidades de comida. Entre novembro e janeiro, é hora da hibernação. Do ponto de vista fisiológico, esse é o momento mais estranho de todos. O metabolismo e a frequência cardíaca do urso diminuem rapidamente. Ele não excreta urina nem fezes. A quantidade de nitrogênio no sangue aumenta drasticamente, e o animal se torna resistente ao hormônio insulina. Seu período de hibernação pode durar em média de 152 a 213 dias.